Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Olá! A sua grife de arquitetura e decoração na TV está no ar. Começa agora mais um Transit Arquitetura. E a gente começa conferindo juntos a nossa programação dessa semana. Dá só uma olhada. As arquitetas Paula Schwartz e Júlia Schiaffino falam pra gente sobre a profunda e cuidadosa transformação que elas realizaram na área social de um apartamento. Já a arquiteta Mayra Ritter repaginou um living e fez do local um espaço aconchegante, delicado e muito feminino. Além disso, os arquitetos Carol e Gustavo Reck mostram um amplo living com direito a estar da lareira, área de jantar, churrasqueira e ainda mezanino com estar íntimo. Se você está em busca de belas inspirações e projetos diferenciados, não saia daí que a gente volta já já. A gente ama mudar com você. Todeschini. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar, é verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577. Idealizado especialmente para duas irmãs, este é um projeto feminino, delicado e muito inteligente. Assinado pela arquiteta Mayra Ritter, este charmoso living traz identificação para as moradoras e encantamento para os visitantes. Confira por quê na entrevista.
Bom, agora então vamos conversar com a arquiteta Mayra Ritter, que vai mostrar pra gente hoje um living super feminino. Mayra, eu queria saber como é que foi fazer esse trabalho, né? Tão delicado, e para duas irmãs que queriam mudar, renovar e repaginar esse ambiente de recepção. Foi um trabalho super legal de fazer, porque geralmente a gente pega clientes que são casais, né, ou solteiros, solteiras. Então, esse foram duas irmãs, foi um projeto bem diferente, muito bacana. E elas queriam dar uma repaginada, deixar o espaço mais contemporâneo. Ele era um espaço um pouco preso, em função de ter móveis sob medida, então ele dividia muito o estar do jantar. E elas queriam um espaço mais amplo, poder incorporar o estar ao jantar, né, não ter nenhum divisor entre esses ambientes, e também valorizar a parte luminotécnica da casa, do estar, que não existia. Bom, para isso teve que partir para soluções mais drásticas de obra? Sim. A gente fez aqui uma intervenção no forro de gesso e no piso. No piso, porque como elas têm bichos de estimação, elas precisavam de um piso, um porcelanato, e não podiam ter tapetes. Então aqui a gente colocou um piso porcelanato, 1 por 1. A gente foi bem exigente na especificação desse piso, justamente porque era um dos elementos que iam chamar muita atenção no living. E no forro de gesso, existia já um forro de gesso, mas não tinha um projeto luminotécnico eficiente. Então a gente colocou abaixo, fizemos um gesso todo novo, com um projeto luminotécnico, decorativo e funcional. E nessa parte do forro de gesso, é uma característica do meu trabalho fazer um forro limpo, né, um desenho clean, que não tenha muitos elementos que poluam o layout, né? Eu gosto de valorizar o mobiliário e deixar um gesso mais limpo, chamando a atenção exatamente para a iluminação. E aqui foi feito isso. Fizemos esses 2 rasgos com LED, fita de LED, que é a iluminação geral, né? Não compromete o espaço. É possível que daqui a alguns anos, se ela quiser mudar algum móvel de lugar, ela tenha essa possibilidade. O gesso não prende ela em nenhum momento, né? E a iluminação toda ela é bem pontual, é funcional e também serve para valorizar os elementos, né? Como o papel de parede numa das paredes, valorizar um espelho com moldura em aço inox que a gente fez especificamente para o espaço, iluminar a cortina. Então tem essa iluminação decorativa também. A própria iluminação do vitrô, que foi uma proposta tua, né? Isso, já existia esse vitrô, que é uma peça belíssima, na minha opinião. Acho que só faltava valorizar, então a gente colocou uma iluminação para valorizar, né, iluminar essa peça. Valorizar também os móveis, adornos aqui, em particular nesse projeto. São pessoas que trazem consigo sua história, tem realmente peças que têm valor afetivo, e tu conseguiu colocar isso na decoração. Exatamente, elas são duas irmãs que viajam muito, trazem muito de viagens, peças, né? E elas têm muito bom gosto, então não foi difícil, muito pelo contrário, né? Foi muito gostoso poder trabalhar com esses elementos que ou eram de família ou de viagens, então a gente curtiu muito todo esse processo. A especificação do mobiliário, nós optamos em trabalhar com cores neutras, justamente para valorizar os adornos, almofadas, né? Esses coloridos ficarem nesses objetos. A marcenaria toda foi projetada pelo escritório, desenvolvida por uma marcenaria. Em função da gente ter definido um tom de madeira mais escuro, em contraponto com uma laca Fendi, optamos em trabalhar com móveis em tons claros. Então, um dos estofados já existia na casa, a gente mandou para o estofador, compramos uma seda, né? Valorizamos mais o estofado existente. E a mesa de jantar, a mesa de centro também são novas, que são mesas em vidro com aço inox. E algumas cadeiras do jantar também já existiam. Compramos outras 2 para compor nas pontas dessa mesa. De informações pertinentes para a realização de seu projeto, não esqueça que o Trânsito Arquitetura também oferece um vasto material para consulta no portal do programa. Acesse o transitoarquitetura.com.br e encontre todas as informações necessárias para transformar o seu sonho em realidade. A gente volta já já!
Como se diz na escola, preste muita atenção nos espaços que vamos apresentar a seguir. Dons, espaço de vida, cada vez mais presente na sua vida. Manja Bosco Decor, um mundo de estilos. Um projeto detalhista, cuidadoso e consciente. Esta foi a proposta das arquitetas Paula Schwartz e Júlia Schiaffino para solucionar a ampla área social do apartamento de uma família com filhos jovens e vida social intensa. O aproveitamento de móveis preserva a história dos moradores e equilibra a proposta contemporânea da decoração. Dê só uma olhada. Bom, agora a gente vai conhecer então essa completa área social idealizada pelas arquitetas Paula Schwartz e Júlia Schiaffino. Bom, Paulo, vou começar contigo. Gostaria que tu me contasse como é que se deu o início desse projeto, um pouquinho do briefing, qual é assim o perfil dos clientes e o que eles pediram para você. Então, quando eles nos procuraram, o grande desafio era transformar o apartamento, que já tinha alguns elementos, em uma área social para começar a receber, em virtude de eles nem sempre estarem em Porto Alegre, e transformar num grande ambiente para receber. Então, o que a gente fez num primeiro momento? Codificou coisas semelhantes que já tinham, uma cristaleira, uma mesa de jantar, para depois começar a introduzir o projeto novo de marcenaria e complementar o que já existia. E essa reinterpretação é muito importante, é um papel fundamental do arquiteto, essa relação entre ele saber aproveitar a história do cliente dentro da casa dele. Sim, hoje em dia isso é super importante, porque às vezes o pessoal acha que ao contratar um arquiteto vai partir de uma ideia do zero e muitas vezes já tem alguma coisa de família ou até mesmo não está com tanta vontade de investir em tudo novo, né? E esse reaproveitamento é fundamental. E esse layout super integrado é uma família que gosta de receber, e isso também foi uma exigência? Exatamente, principalmente isso, assim, que todos os ambientes ficassem integrados para ter um grande espaço para receber, em virtude do apartamento já ter esse privilégio, né, de um estar tão amplo, e com isso nosso papel ficou um pouco reduzido. Já estava bem fácil o nosso caminho aqui. Bom, Júlia, falando então agora em estilo, a gente nota que é um apartamento bastante contemporâneo, porém a gente vê que tem uma certa tradição aqui, né? Móveis com realmente apelo familiar. Como é que foi fazer isso e como é que vocês compuseram essas ambientações? Exatamente. Quando a gente chegou, eles tinham peças bem importantes que não, em momento algum, poderiam ser abandonadas. Então, o nosso desafio era integrar essa coisa do projeto mais contemporâneo com essas peças mais, não digo mais antigas, mas com uma história. Então, tinha que ser um projeto que abraçasse esse pré-existente sem agredir, né? Que tudo ficasse integrado, sem parecer uma colcha de retalhos, uma coisinha de uma época, outra coisinha de outra. Então, esse foi o nosso grande desafio, né? Presenteá-los com esse projeto mais moderno, mas mantendo essas tradições, né? E essa proposta integrada, são ambientes, apesar disso, bem definidos. Quais são eles? A gente trabalhou com esse ambiente do estar, né? Que é totalmente definido, mas eles
mas em vez de criar um segundo ambiente de estar ou alguma coisa assim, a ideia era fazer para receber e um grande ambiente de jantar com, de repente, um espaço para pós-janta, enfim, para que as pessoas pudessem ficar reunidas conversando, não exatamente sentados, né? E sim, de repente, tomar um drink, alguma coisa, num outro ambiente complementar ao ambiente de jantar, né? Mas todo mundo podendo se enxergar e conversar sem barreiras físicas, né? Tudo mantendo uma altura que as pessoas pudessem se enxergar e tudo mais. Além disso, churrasqueira, bar, um ambiente perfeito, assim, cenário para receber. Exatamente, pronto, é só abrir a porta e chamar os amigos, né? Essa era a grande ideia, né? Que os amigos se sentissem à vontade, quisessem voltar e ficassem felizes aqui dentro, né? E todos os elementos, a ambientação, se linkam entre si, então realmente tem essa linearidade. A gente buscou trabalhar com tons que se compusessem, né? Buscar lâminas que fossem semelhantes com o que ele já tinha, mas também trabalhar com cores mais escuras, porque eles queriam um ambiente mais aconchegante, não tão frio, né? Então, tons bege, marrom, tudo foi desenhado justamente por essa ideia diferente, né? De ter um ambiente que as pessoas ficassem juntas, então a gente teve que trabalhar com inserções bem diferenciadas, então tudo sob medida, né? E o mobiliário solto que foi escolhido novo, especialmente para cá? A gente escolheu ambientes mais elegantes, assim, ali na Gobi, né? Que pudessem fazer essa ideia do contemporâneo com o mais tradicional, né? E buscamos peças que pudessem compor isso. Júlia, e como equilibrar essa presença marcante das cortinas? Assim, as cortinas eles já tinham escolhido, né, quando nós chegamos. Então, a gente procurou dar uma leveza no ambiente com papel de parede vermelho, uma cor de vinho, assim, para dar mais leveza e mais colorido. O tapete também, trabalhamos com um patchwork, né, com vermelho, para justamente tirar esse sóbrio do ambiente que já tinha essa característica justamente pelas cortinas, né. Continue com a gente, nós voltamos em instantes. A gente ama mudar com você. Toda Skin. Viva dentro de casa os melhores momentos do seu dia. O tapete transforma o lugar, é verdadeira alma da decoração. E na Império Persa, você encontra uma grande variedade de tapetes persas e importados, prontos para deixar o seu ambiente mais aconchegante. Leve mais requinte e sofisticação para o mais importante dos impérios, o seu lar. Império Persa Home Design, na Nilo 2577.
solucionado e idealizado desde o imóvel em planta, o projeto deste living, assinado pelos arquitetos Carol e Gustavo Reck, é um belo exemplo de personalização de espaços. Depois de previstas questões como revestimentos de piso e parede, demarcação de gesso e projeto luminotécnico, Carol e Gustavo apostaram em uma linguagem contemporânea para compor a decoração dessa área de convivência com pé direito alto e até mezanino. Confira que vale a pena! Para a gente conhecer melhor esse amplo living, eu vou começar conversando então com o Gustavo Reck, que vai contar para a gente um pouquinho do briefing desse projeto. Bom, Gustavo, eu queria que tu começasse me explicando como é que foi o início, assim. Eu sei que esse projeto começou em um momento bastante importante, que foi na planta do edifício. Como é que foi fazer esse trabalho tão específico e personalizado? Na verdade, é um projeto bem diferenciado em Porto Alegre. Ele tem uma característica de living com pé direito duplo. E nos deixou assim muito animados e que a gente propôs vários detalhes assim que valorizassem tanto o pé direito duplo quanto questão de materiais que o próprio prédio trabalhou e explorou isso. E como é que vocês exploraram e identificaram quais seriam as necessidades futuras entre revestimentos, piso, gesso, né, o próprio trabalho para se aplicar a luminotécnica, enfim, toda essa estrutura para depois vir a decoração? Aqui a parte de baixo, a gente explorou, digamos, a gente criou um estar social, bem caracterizado, integrado com um jantar e um ambiente churrasqueira. A gente quis deixar, digamos, um espaço bem amplo. Trabalhou com espelhos para, digamos, aumentar o espaço e, digamos, trazer a imagem da rua, né, que a gente tem toda essa pele de vidro para dentro do estar. E a gente criou quadros, tipo molduras na parte do jantar que possibilitaram uma valorização desse pé direito duplo, né? E aí, em contrapartida, no outro lado, a gente trabalhou com vidro no guarda-corpo, que deu uma leveza bem interessante na parte do mezanino. Aí, essa parte do ambiente social, a gente pôde explorar, digamos, com uma iluminação bem direta, pontuando os móveis, a parte da mesa de centro e luzes mais indiretas na própria marcenaria, questão de abajur. E a parte do pé direito duplo, a gente tem uma iluminação bem focada, né? Então a gente trabalhou com a R111 e Par 30, que dão uma luz bem interessante para quem trabalha com o pé direito alto, né? Complementando, então, o que o Gustavo falou, eu gostaria que tu dissesse como é que foi feita a ambientação, a decoração, como é que foi posta a cara da família aqui nesse projeto. A ideia era poder ter um ambiente contemporâneo. Na verdade, nisso a gente pode interpretar como uma mistura de um estilo moderno com alguns detalhezinhos para pontuar, para quebrar essa modernidade no rústico. Isso, na verdade, seria só na parte da marcenaria, de poder trabalhar com a ambuia escovada, para descaracterizar um pouco o preto e o bege que iriam predominar na decoração. E como é que foi essa solução de ter uma churrasqueira, né, um elemento tão rústico inserido numa área social sofisticada? Justamente pelas cores e pelos materiais que a gente conseguiu mesclar e deixar um ambiente em harmonia, em sintonia com esses materiais. Então, a gente vai trabalhar com a madeira nos painéis, tirando parte do pé direito duplo, poder então revestir as paredes e nisso ser um detalhe bem sutil para poder fazer essa integração dessa mistura de materiais. Não só de materiais, como também dessa função de ter uma churrasqueira com um ambiente mais contraído, porém ele está nas mesmas características que o geral do ambiente do estar, para poder propiciar essa mistura de elementos e de funções também. Aliás, tem várias funções aqui nesse living. Na parte inferior, então, além da churrasqueira, o jantar e ainda esse estar social com lareira, então super completo e bem setorizado. Essa foi a ideia de poder misturar materiais para também poder deixar um ambiente único, porém setorizado. Então, ter o ambiente de TV e lareira, ao mesmo tempo integrado com o jantar, que tem o apoio da churrasqueira. E o mezanino entra como uma área também de apoio a esse estar social, porém como uma chance de ser um estar íntimo para a família.
E a harmonia da ambientação, os móveis que vocês elegeram para compor, então, a decoração? Os móveis também dentro dessa linha dos tons de bege e preto. Então, a Gobi entrou como uma boa parceira para a gente poder misturar esses elementos. O preto daí mais trabalhado no detalhe com vidro, ou com a laca com brilho também, ou mesmo só o vidro como um elemento que pudesse contrapor nesse tom mais escuro do preto. E também na questão de adornos, de poder também deixar esse ambiente sofisticado por esses detalhes de objetos de decoração. O espelho, assim como o vidro, remetem também à questão estrutural, né? Até do guarda-corpo da escada, vocês fizeram um link interessante. O vidro é um elemento leve e ao mesmo tempo também ele tem essa linguagem bem contemporânea. Então poder misturar o vidro, o aço, o espelho que a gente costuma usar em ambientes de estar, o espelho bronze. Então também um espelho trabalhado com facete, poder ter esse detalhe, uma composição de peças de espelho também, para poder deixar esse ambiente sofisticado, mas também com alguns detalhes que pudessem deixar o ambiente numa total harmonia. E como é que foi feita a ambientação do mezanino? O mezanino a gente pensou também na mesma ideia de cores, do preto e bege, do ambiente do living do estar social, porém com menos móveis, que pudesse ter uma circulação maior, que se pudesse jogar um videogame, enfim, mas que fosse bem setorizado. Para finalizar, o lavabo, como é que foi feita a ambientação? Ele acompanha a linguagem do restante? Sim, o lavabo a gente também trabalhou com travertino romano bruto na bancada, o espelho bronze na parede e o tecido revestindo as paredes também na mesma linha dos tons do preto, porém o preto e prata, para não ficar exatamente nas mesmas cores do que o living, mas ainda em sintonia. De arquitetura de hoje fica por aqui. Semana que vem eu volto e prometo trazer mais novidades para você. Vou ficar te esperando. Tchau e até lá! Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design.